Dá até pena tirar ela pra colocar eu, né? Sujou, meu irmão. Grampearam o vizinho aí. O que houve, vizinha? O que houve? Saudações, patriotas! Estou aqui hoje com dois turistas, Pablo e Bianco, que já visitaram aquele lugar que todos nós, brasileiros, temos que mandar esse pessoal que não vai nas manifestações, que é Cuba! Esse é o Boteco Peixoto especial. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba, selfie aqui, ó. Cuba! Vamos pra Miami, porra! Pablo e Bianco, os senhores já foram pra aquele lugar maldito, pra aquela ilha. Eu quero começar com uma pergunta. É verdade que em Cuba não tem aeroporto, que vocês chegam, vocês são obrigados a pular de paraquedas no meio do voo pra Miami? Porque o avião não desce em Cuba, ele desce em Miami. E não tem estrutura nenhuma lá, não tem estrada, não tem aeroporto, não tem rodoviária, não tem como chegar de barco, não tem nada, é isso, você tem que pular de paraquedas. No meu caso, eu fui até Panamá. E do Panamá a gente pega um avião especial até Havana. Que cor que é o avião? Não lembro, não era vermelho. É vermelho, né? Mas esse avião, foi engraçado no meu caso, porque tava cheio de atletas cubanos. E eles levavam vários troféus Eles estavam acorrentados? como bagagem de mão. Mas não estavam acorrentados? Não. Porque em Cuba, os atletas em Cuba são acorrentados. Não é verdade. Vários troféus, assim, e muito DVD. Muamba, é isso? É isso. Muamba. É, porque lá não tem Foi isso. engraçado. Isso aqui do não tem. Panamá até Havana foi com a galera que era da seleção de vôlei, se não me engano, de Cuba, cheio de muamba de DVDzinho, vários DVDzinhos ali na bagagem de mão. Foi muito. Como assim? Tá, muito legal. Na viagem, a gente também foi até o Panamá e assim, na verdade foi uma viagem bem tranquila. A gente chegou no Panamá, depois ficou um dia no Panamá e depois foi pra Cuba. O que a gente estranhou, na verdade, é que realmente tinham poucos cubanos, mas nada que fosse uma coisa assim de absurdo, que não tivesse ninguém viajando pra lá. Era um voo como qualquer outro, que fosse dentro do Brasil, por exemplo. E a gente chegou lá também, o aeroporto como qualquer outro aeroporto do mundo, então sem nenhum problema. Um pouquinho melhor do que os outros do mundo. Um pouquinho, não tinha nenhum problema de fila, nenhum problema de parecer uma rodoviária, como se fala no Brasil. Isso é o que vocês estão falando. Quando chega em Cuba, o que se faz em Cuba? Os pontos turísticos. Eu li numa revista aí extremamente confiável que os pontos turísticos é lá, lugar onde a gente massacrou milhares de gays, lugar onde a gente mata negro todo fim de semana e 67 estátuas do Che Guevara espalhados pela cidade. Se tiver que matar isso que tem que ver em Cuba? Se tiver que matar negro todo fim de semana, vai faltar fim de semana. Eles importam. É isso que tem pra fazer em Cuba. O turismo lá em Cuba é isso. Não, você saindo da rodoviária, a primeira coisa que o taxista vai querer perguntar pra você é como terminou o final de Renascer. Que é a novela lá de novela. Eles adoram novela brasileira e é um negócio que é impressionante que, cara, eles conhecem todas as novelas brasileiras. E eles vão falar tanto de novela lá dos anos 60 nossa, quanto da novela agora, e eles conhecem, e eles adoram também, né? Então, pra eles é uma coisa que faz parte do cotidiano deles. Não é bem assim. Mas os pontos turísticos é só isso também? Não. Memorial Che Guevara, Mercadão Che Guevara, Fidel Castro... Não, tem outra coisa pra fazer. 25 de março. Não é bem assim, calma. Vamos falar de Havana. Vamos falar. O que tem pra ver em Cuba? Além de drogas, misérias e comunismo. O que tem pra ver em Cuba? Não, a gente tem, primeiramente a cidade ela é muito histórica, então você tem uma série de monumentos e é uma parte bastante importante da história está preservada, então você pode visitar enfim, e ver bastante coisa do que a gente estuda nos livros de história por aqui. Acho que essa é uma parte muito importante. Com relação à cidade, você vê um pouco da parte boa e da parte ruim também do sistema deles, do sistema socialista, da comunidade, como ela funciona, que acho que também não difere muito daqui. A gente tem coisas boas e coisas ruins. É uma coisa que acho que, na verdade, é um olhar que a gente vai ter sobre uma sociedade que funciona de uma forma diferente da nossa. Eu acho uma forma de uma cidade, de um país que parou em 58, isso? 57, 58? Sim. E que se desenvolveu de uma forma diferente, uma forma tangente ao resto do mundo.
Então você vê pessoas que pensam de maneira diferente, comércios que funcionam de maneira diferente, arquitetura que cresceu de maneira diferente. Então, se você quer uma viagem no tempo, vai para Cuba, porque você é o mais próximo que vai chegar da década de 50, década de 60, você vai ter ali. E é uma coisa muito, muito interessante. E tem uma coisa que eu acho que ela é bem interessante de Cuba, que é o quê? Você vai viver uma cultura que ela é muito oral, então você não tem a internet para poder facilitar os seus caminhos lá em Cuba. Então você vai ser obrigado a falar com as pessoas. Então você vai ter que conversar com elas para poder conseguir uma casa, conversar com elas para conseguir encontrar um lugar onde você quer comer, aonde um guia de viagens facilita, mas você vai precisar conversar. Então isso é um ponto que você vai ter que mudar um pouco a forma como as coisas são feitas. Aqui no Brasil a internet facilita bastante e no resto do mundo também. Mas é só uma mudança de como você vai encarar o seu dia a dia. Você falar em comer, o que se come em Cuba? Eu ouvi dizer que a comida lá é rato, pão e água de esgoto. O que vocês comeram em Cuba? Vocês confirmam isso? Fala a verdade, fala a verdade. Calma. Tem muita lanchonete em Cuba, você come muita lagosta, cara. E tem uma coisa mais bizarra que eu comi em Cuba, foi lagosta com arroz e feijão. São duas coisas bizarras. A lagosta, que pra gente é a maior estrela da gastronomia, servida com arroz e feijão, que pra gente é a coisa mais básica da gastronomia brasileira. E assim, além da lagosta, que realmente ela faz parte, acho que, do cotidiano do cubano, outros ingredientes, que é o arroz com feijão misturado, que ele faz parte e você come em qualquer lugar, além de legumes, e eles realmente não têm a carne de boi. Isso é fato, lá é um pouco difícil de encontrar, mas o resto você encontra frango, porco, então depende bastante do lugar onde você vai, mas no final das contas a culinária ela é bem legal, é bem interessante comer em Cuba. E cultura, música? Eu ouvi dizer que lá a música é sempre as duplas sertanejas, o Cuba é Fidel e Fidelzinho, é o Tchê e o Vara. Como é que é a cultura lá? O que tem pra fazer? Música, cinema, teatro? Não tem nada, é proibido. Cara, a melhor coisa que tem em Cuba é música. É uma coisa muito engraçada em Cuba. Ele tá falando de televisão? Narcos, cara, talvez passe. Porque a televisão cubana, ela é uma televisão estatal. Então tem 3, 4 canais do estado. E eles contrabandeiam imagens de Cartoon Network, por exemplo. Passa a Hora da Aventura em Cuba. Tem desenho do Fidelzinho? Tem desenho do Fidelzinho. Hora da tortura. É verdade que passa a hora da tortura? Por exemplo, Friends. A hora da tortura. A tortura vai começar. Se você é gay, nós vamos te matar. O mundo do comunismo e seu amigo Fidel. Bom, quem na verdade tem alguma coisa contra gay é o Bolsonaro, que é o seu amigo. Mas enfim, eu tô falando aqui de Cuba. Os canais de televisão muitas vezes são pirateados do México. Então você liga a televisão em Cuba, tá passando as aventuras do Spider-Man. Então, o que é? É pirateado da Cartoon Network, borra, né? Parece que não tá mais acontecendo isso. Foi esse ano, pode dizer que... É verdade. Agora... Como é que tá na televisão? Quando eu fui, em 2006, era assim, agora 10 anos depois. Agora em 2016, né, mudou bastante. A gente dá pra dizer que, na verdade, a televisão hoje, ela mostra bastante coisa e ela tem uma programação cubana. E ela tem também uma programação latina, então na verdade eles sabem o que acontece no Brasil, eles sabem o que acontece aqui no entorno também, na América Latina, o que acontece ali no Caribe. Então para eles não é muito mais mistério as notícias fora de Cuba. Então assim, tanto que quando a gente chegou lá em Havana, em Cuba, a gente achava que realmente era bem mais fechado. E na verdade, quando a gente viu a televisão, na verdade eles têm acesso a bastante coisa. Isso foi assim, desmistificou um pouco a história de como as coisas acontecem em Cuba, né? É engraçado que quando eu cheguei lá, eu comprei um instrumento cubano chamado tres, que é uma guitarra, um violão. Sim. Que ele tem 3 cordas duplas. É como se fosse uma viola caipira, mas tem
só 3 cordas, duplas. Eles que inventaram esse instrumento para fazer a parte do piano que chama 3, que ele fazia na parte do piano. E é engraçado porque eu cheguei lá, falei assim, cara, vou fingir que eu inventei o Smoke on the Water. Aí eu cheguei lá, falei, aí os cubanos me olharam e falaram assim, Smoke on the Water, né? Deep Purple, né? Eles sabem, eles conhecem tudo, cara. Eles não estão tão ilhados como a gente pensa. Eles não estão tão fechados culturalmente. Eles têm acesso a tudo. Só que Tanto que, por exemplo, quando você chega lá e fala que é brasileiro, cara, a primeira coisa que eles vão pegar no instrumento é tocar Garota de Ipanema, Aquarela do Brasil, porque, cara, eles conhecem, então... E o Roberto Carlos, que é o... o Roberto Carlos, ele é o ícone lá em Cuba, na verdade, ele e o Alexandre Pires, assim, é um negócio que, na verdade... pra gente é até impactante, porque quando você chega e fala dos caras, Que nem nós gosta mais do Alexandre Pires. A gente nem gosta mais do Alexandre Pires e do Roberto Carlos. Eles gostam de ele pra caralho. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Qual é a visão que os cubanos têm de nós, brasileiros? E aí? Na verdade, assim, vamos falar da visão 2016, o Paulo vai falar da visão ali mais 2005, 2004. Visão 2016 é que o Brasil é uma potência, eles adoram o Brasil, e você fala que é brasileiro, você abre muitas portas lá em Cuba. Quando você fala que é brasileiro, eles já de cara lembram do futebol, obviamente, então eles falam do Neymar, do Ronaldinho e de outros jogadores de futebol famosos. E lembra também do Roberto Carlos e do Alexandre Pires, que são caras que são muito famosos lá em Cuba, quando você fala de música, né? Quando eu fui era só o pá, brasileiro, ok. Outra pergunta. É verdade que em Cuba você vê um bandido, você já sai abraçando? Você não pode ver um assaltante, esse é dos meus. É isso que eu quero pro meu país. É isso que eu quero exportar pro meu país. Cara, o que eu mais ouvi de cubanos é não existe crime em Cuba. O que eu mais ouvi de cubanos. E realmente, talvez tenha dado sorte, mas não foi. Quer dizer que é um país seguro? É um país seguro. Sim, Cuba é um país seguro. Não há crime em Cuba. Exatamente. E você vai escutar isso bastante lá em Cuba. O país realmente ele transparece isso, tanto que todos os cubanos que você vai ter contato lá, eles vão falar isso com você, que o Cuba é um país seguro. E realmente, parece que nos 20 dias que eu estive lá, nenhum problema, nenhum momento em que a gente sentiu risco. Então realmente ele é um país Cuba, então é um país bem seguro, então a gente não teve nenhum problema de levar o bandido para casa. O problema foi o furto, porque se você realmente deixa uma câmera, alguma coisa, deixa aqui e vai lá resolver outra coisa, aquilo vai ser furtado. O furto é bem comum, mas o roubo, o assalto em Cuba é raríssimo. Aqui no Brasil, o nosso presidente, a nossa presidenta, eu só vou sossegar enquanto ela estiver enforcada na Praça da Sé. Como que é a figura do Fidel Castro para os cubanos, a figura do líder? Quando eu entrei num táxi, eles fizeram uma piada pra mim, que o Fidel Castro chegou no inferno, ele morreu e chegou no inferno. Aí o diabo falou assim, Fidel, muito prazer, eu sou o diabo. O Fidel virou pra ele e falou assim, não, agora o diabo sou eu. Assim, é uma figura controversa, polêmica, mas o cubano em si, ele não tem a necessidade de trocar de governo. Como é que tá aí hoje? E é verdade, na verdade hoje a gente está falando de um período em que Cuba está se aproximando dos Estados Unidos e o cubano, na verdade, ele quer ter acesso ao que a gente tem acesso, que é poder comprar um tênis, uma camisa, coisas de marca, itens que nós podemos comprar facilmente aqui no Brasil. Com relação ao sistema que hoje existe em Cuba, né, o socialismo, o comunismo, enfim, acho que cada pessoa define de uma forma diferente. Eles não reclamam, na verdade, para eles ter acesso ao básico é muito importante, eles entendem isso como algo importante, mas eles querem ter acesso a algo a mais. Então é por aí. E eles têm uma grande dúvida que vários cubanos disseram
que após 2018 o Raul não vai governar. Então, o que vai acontecer em Cuba depois de 2018? Essa é a grande dúvida, na verdade. Tem muito cubano que tá fugindo pros Estados Unidos. Miami é nós. Encontro vocês lá, caso vocês estejam fugindo. Mas, a pergunta, tem americano em Cuba? Bastante, bastante. Tem muito americano em Cuba. Acredito que depois da abertura, né, que os Estados Unidos voltou a se aproximar diplomaticamente de Cuba, houve uma aproximação econômica também. As companhias aéreas, a área de turismo também eles viram uma oportunidade ali. E hoje, por exemplo, se você falar, por exemplo, New Orleans, que é uma cidade que está ali bem próxima de Cuba, ela vai ter 10 voos diários para Cuba já no próximo semestre. Então a gente está dizendo aí que a gente vai ter um volume de turistas americanos gigantesco. Então hoje, na verdade, Cuba é um destino muito procurado pelos turistas americanos. É engraçado que a gente tá brigando à toa, né? Porque na verdade quem devia estar brigando não tá brigando, tá se dando muito bem. Exatamente, tá ganhando dinheiro pra caramba. Tá ganhando dinheiro, né? Então, assim, no final das contas, eles estão vendo que a Cuba já viu que é uma grande oportunidade, né, de turismo e movimenta a economia do país. Os Estados Unidos viu que também não adianta muito você bloquear o acesso, porque o americano vai viajar para Cuba, seja legalmente ou ilegalmente, ele vai arrumar formas de fazer isso. Então, no final das contas, eles estão apenas, acho que, formalizando algo que já acontece há bastante tempo. É engraçado porque eu, quando fui a Cuba, o Malecón, que é aquela grande avenida em frente ao mar, que é famosa de Havana, os prédios eram bem, assim, estavam bem destruídos e tal, coisa que era antiga, lá na década de 50, que faltava muito trabalho ali para restaurar e tal, e que hoje em dia não é mais... Não, hoje já mudou bastante. Como é que tá o Malecón? Já mudou bastante. Hoje, por exemplo, existe, se você fizer uma pesquisa no Google hoje sobre o Malecón, provavelmente você vai encontrar muitas imagens mostrando um Malecón que tem muitos edifícios antigos, acabados com o tempo, eles estão com um problema de restauração. Só que se você visitar o Malecón hoje, você vai ver a cada 5 edifícios novos existe um antigo. Então, na verdade, existe um processo de restauração que está passando pelo país inteiro. E o Malecón não é diferente. Na verdade, o Malecón hoje ele tem uma visão bem diferente do que a gente encontra nas pesquisas do Google, do YouTube. E quem quer sair desse país, mas não quer ir pra Miami, que é o melhor lugar do mundo, e quer ir pra Cuba? Como faz? O que encontra lá? Como é que faz? O que eu faço pra Como é que faz pra Cuba? Quero ir pra Cuba. Tá bom. Nem eu não! Deus... Bom, hoje para ir para Cuba não é tão complicado. Você precisa ir até o consulado cubano na sua cidade ou na cidade onde tem. Em São Paulo eu posso dizer que existe um consulado, então você vai tirar o visto é retirado na hora. Você vai pagar R$60 pelo visto, se não me engano, ou uma quantia. Fazer pelo correio lá mesmo, pode? Dá pra fazer pelo correio também. Então, realmente é bem tranquilo. Então, você precisa do visto. Ou você pode fazer pela companhia aérea que você comprar a passagem. Essa é a primeira etapa. Feito isso, você precisa definir o seu roteiro, né? Definindo o roteiro, você vai precisar encontrar pessoas lá em Cuba que vão te receber. Isso é uma formalização que você precisa passar para Cuba, para dizer para onde você vai ficar, principalmente aí na primeira etapa da sua viagem. Então, por exemplo, se você vai para Cuba e vai ficar em Havana, na primeira cidade, você precisa dizer aonde você vai ficar lá. Mostrou o primeiro local, você mostra a sua reserva, tá? A pessoa lá em Cuba vai mandar para você um e-mail dizendo que, olha, eu recebi o seu e-mail e você vai ficar aqui durante X dias, tá? Que vai ser a sua estadia. Feito isso, mostrou, você recebeu o seu visto, você já pode viajar para Cuba, vai chegar em Cuba e aí o restante do seu roteiro você que vai definir lá, e aí acho que já não tem mais nenhum problema com o governo cubano. Na saída de Cuba, isso é um ponto importante, que há 10 anos atrás existia uma taxa de saída de Cuba que eram $25. Isso hoje é mais ou menos aí no câmbio atual uns R$100. Essa taxa não existe mais, então você não precisa guardar esse dinheiro, você sai de Cuba sem pagar nenhuma quantia. Então é isso. E aí durante a sua estadia em Cuba você vai poder escolher entre a moeda nacional, que é um pouco mais barata, ou o cookie, que é a moeda do estrangeiro. Você paga um pouquinho mais caro, mas dá pra você desfrutar, enfim, de bastante coisa em Cuba. Musiquinha socialista, essas coisinhas socialistas, o que tem de social? Como é que é? O hino de Cuba,
Eu amo Fidel, o que mais que tem lá pra escutar? Só isso? Tom Jobim falava que tinha 3 músicas boas. A do Brasil, dos Estados Unidos e de Cuba. O resto era valsa. Então você já tem uma referência boa aí. Pô, lá em Cuba a música é excelente, você vai encontrar muita coisa pra escutar. Em todas as esquinas você tem excelentes músicos. Você vai escutar muito Buena Vista, então é bom que você vá pra Cuba já se ambientando um pouco com o repertório deles. E um pouco mais de outras coisas dos artistas cubanos, como Benny Moré, que é um artista de Cienfuegos, que é uma cidade importante. Mas enfim, a música cubana é excelente, então você vai escutar sempre músicos excelentes tocando em vários lugares. Se prepara para ver todos os instrumentos amplificados e só o vocalista com um gogó, tocando 2 maracas, gritando igual um maluco, e a voz dele é mais alta do que todo mundo que tá tocando. É inacreditável. Cada vez que você vai em Cuba tem alguém tocando, e inclusive pessoas que não estão esperando receber alguma coisa, você tá andando pela rua, tem alguém tocando um violão, tem alguém tocando um trompete. É um país muito musical. Sim, muito. Agora um show de fuzilamento aqui, bate-bola e jogo rápido. Se eu quiser comprar um charuto bom em Cuba, não compra na mão dos caras que estão te oferecendo na rua, você tem que encontrar com as pessoas que falam, com as pessoas onde você está morando. Em toda esquina vai ter alguém te oferecendo charuto. Exatamente. Não necessariamente o charuto legítimo cubano. Exatamente. Se você perguntar pra esse cara vai te oferecer um charuto de um peso que é mais ou menos 1 centavo e vai ser uma bosta. Vai ser o derby dos charutos. Derby dos charutos. E rum. Onde com rum? O rum tem um free shop ali em Guarulhos. O rum é descaradamente barato em Havana, cara. É descaradamente barato. Essa garrafa de Havana Club, que hoje você paga 200, 100 e poucos reais no Brasil. Cara, você paga quanto? R$20 em Cuba. R$20 em Cuba. E o que você faz? Você compra 2, 3 garrafas para sua viagem, guarda $25 para na hora de ir embora, passa no free shop e compra essa garrafa por 3, 4 dólares. Na verdade, você vai sair de lá com umas 4, 5 garrafas, que são mais ou menos uns 5, 6 litros. Saravá. Patriotas do meu YouTube, então é isso. Se você agora tá com curiosidade de ir pra Cuba, faça um favor pra sua nação e não vá. Fique aqui ou vá pra Miami, que lá tem iPhone. Tá vendo isso aqui, ó? Isso você não acha em Cuba. É isso, não é isso, como turista? Não tenho iPhone em Cuba. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal e eu vou mandar o Fidel Castro na tua casa te capar. Mais legal que esse vídeo aqui vai ficar tudo borrado ali, vai ficar tudo azul.